Olá, queridos irmãos. Gostaria de conversar um pouquinho com vocês sobre o assunto liberdade. A palavra de Deus defende que nós temos que ter a liberdade para manifestar a nossa crença e jamais nos calarmos diante daquilo que Jesus Cristo mandou fazer. Em alguns momentos os discípulos se sentiram pressionados, mas eles jamais deixaram de falar a verdade, mesmo tendo sua liberdade ameaçada. E para eles não importava aquilo que o governo viesse a tentar calar a voz deles. Importa obedecer a Deus e não aos homens. No nosso Brasil, ultimamente, nós temos sofrido, como evangélicos, alguma pressão na liberdade de pregar a palavra de Deus, principalmente nessa área que envolve o homossexualismo. Já tentaram nos calar, nos chamar de homofóbico e tantas outras coisas. Mas aquilo que a palavra de Deus diz tem que ser pregado e acabou, custe o que custar, mesmo que o preço seja alto. A desmoralização da família é muito claro, gente que prega que não precisa mais pai, não precisa mãe, não precisa educar os filhos. Que mais que aparece aí? Parece que a criança pode decidir com poucos anos de idade se ele é homem ou mulher ou coisa que o valha. É interessante, parece que tem mais de 100 modos de definir o ser humano. É terrível, com essas ideologias minando a resistência, principalmente da família. E nós estamos perdendo um pouco a liberdade e é muito triste que alguns até se acovardam, ficando com medo de investidas de pessoas que não concordam com aquilo que diz a palavra de Deus. Nós não vamos nos calar, pelo menos eu não vou me calar. Eu vou pregar aquilo que a palavra de Deus pede para que eu pregue. Agora, temos que tomar muito cuidado também, como cidadãos crentes no Senhor Jesus Cristo, acompanharmos com muito cuidado os movimentos políticos da nossa nação, escolhermos a quem votar, porque se nós não ficarmos atentos, nós podemos perder, sim, muito da nossa liberdade. Alguns países já perderam. Deixa-me contar duas histórias. A primeira história, logo que o ditador Ceausescu da Romênia caiu, logo depois, se não me engano, 2, 3 anos, nós fizemos uma viagem missionária à Romênia, mais precisamente na cidade de Sibiu. E do lado de Sibiu tem uma cidade menor chamada Cisnadia, e ali que nós concentramos a nossa ajuda àquela igreja, construindo uma quadra de tênis para que a igreja trabalhasse com a juventude, e também compramos uma propriedade em parceria com uma igreja americana para que ali se estabelecesse uma igreja. Mas a triste história que eu ouvi é que logo que Ceausescu foi deposto e morto, abriram-se os arquivos e o que aconteceu? Descobriram que mesmo pessoas de dentro da igreja eram aqueles que denunciavam seus irmãos em Cristo. Qual era a denúncia? Ele matou um porquinho, matou um cabrito, e não podia matar o cabrito ou o porquinho sem autorização do governo, e essas pessoas pagavam caro por isso. E quem estava entregando aqueles irmãos ao governo? Os próprios, que se diziam irmãos em Cristo. Agora, quando foi tudo aberto, foi revelado quem eram os traidores. E, meus queridos irmãos, o pastor me contou, falou: pastor Mendes, a grande dificuldade é fazer com que a igreja perdoe essas pessoas. Às vezes elas estão no culto isoladas num canto, ninguém quer conversar, ninguém suporta a traição que eles fizeram. É muito triste. Olha o que acontece com a perda da liberdade. A própria igreja é atingida. Outra história
ainda interessante é que eu estava andando ali em frente à igreja com o pastor, na cidade de Tisnadia, e havia um senhor sentado, isolado lá na calçada, e ele falou para mim, olha, aquele senhor era quem entregava todos aqui da rua, se matava um porquinho, se matava um cabrito, uma ovelha, e hoje todo mundo sabe que ele era o traidor. E ele fica isolado ali na calçada e as pessoas que passam em frente dele gospem no chão, de nojo da atitude covarde daquele traidor da sociedade. Não é fácil. A perda da liberdade faz com que, quando é revelado tudo o que aconteceu na opressão, as pessoas já não sabem mais como consertar. Tamanha é a profundidade da tristeza, da amargura, da traição, daqueles que queriam liberdade, mas não tinham. E o pouco de liberdade já era tolhida pelos delatores. Depois me furto a não dizer outro país, que nós temos várias viagens missionárias também, um país cuja liberdade também é limitada. E o pastor me contou uma história muito interessante. Segundo ele, era um agente do governo, era um homem assim muito bem apanhado, quase que um aspecto de um artista, e ele visitava as igrejas, e uma das tarefas dele, aliás, a principal tarefa era conquistar mulheres da liderança, através da sua beleza, do seu charme. Chegava lá como alguém que não queria nada, e se eu não me engano, se não falha minha memória, parece-me que ele conseguiu destruir 2 lares de líderes da igreja evangélica. Aí esse homem apareceu, ele depois se tornou conhecido. Um dia ele apareceu na igreja desse pastor amigo, e esse pastor amigo, muito destemido, o enfrentou e disse: você é um filho do diabo, por favor não apareça mais aqui, senão eu vou tratar de você diretamente. E aquele homem desapareceu. É um país onde não há liberdade total, onde muitos dos membros da igreja são olheiros, aqueles que entregam tudo para o governo para que a igreja seja prejudicada. Eu estou trazendo esses 2 exemplos para que nós reflitamos e pensemos com muito cuidado a respeito dos destinos da nossa nação. Daqui a pouco nós vamos ter liberdade de pregar, porque a sociedade vai impor um comportamento a nós, dizer, meu filho é homossexual, eu posso ser homossexual, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo, eu posso mudar de sexo, e ninguém não pode pregar nada contra isso. Vocês, pastores, têm que ficar calados e aceitar os ditames da nossa sociedade. Meus irmãos, é um perigo. É um perigo. Claro que nós nunca vamos nos calar. Nós sempre estaremos abrindo a nossa boca para dizer não ao pecado. Não vai ser os homossexuais que vão calar a nossa boca. Não vão ser os liberais, adeptos a ideologias de gêneros, que vão calar a nossa boca. Mas, meus irmãos, nós podemos nos precavermos de tomar muito cuidado quem nós apoiamos na política, quem nós defendemos na política, para ver se são homens que têm um compromisso certo, um compromisso sério com a liberdade. Eu pensei muito bem em fazer este vídeo. Pensei várias vezes, mas hoje eu decidi fazer esse vídeo baseado nessas duas experiências que tive nesses 2 países. Um era comunista e o outro continua comunista. Sem contar, meus irmãos, que tenho histórias ouvidas ali por pessoas, histórias estarrecedoras, que pessoas que lutaram para que o país saísse de uma ditadura e depois foram traídos porque eles lutaram por algo que não era o ideal deles.
Por isso, meus queridos irmãos, como crentes no Senhor Jesus Cristo, sejamos sábios, 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 na hora de votarmos, na hora de escolhermos. Procure conhecer o seu candidato. Veja o seu posicionamento quanto à família. Veja o seu posicionamento, se ele tem no mínimo do respeito pelo Deus eterno. Veja se ele tem um mínimo respeito na educação dos nossos filhos. Quem estão educando os nossos filhos? Veja se alguém tem um mínimo respeito pela autoridade do pai dentro do lar. Queridos irmãos, espero que ninguém interprete mal, porque às vezes pessoas procuram nos atacar simplesmente porque estamos defendendo a liberdade de pregarmos o Evangelho e de vivermos como família da forma como Deus quer. Que Deus tenha misericórdia da nossa nação e que Deus nos abençoe. Bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. Lutemos, meus irmãos, com todas as nossas forças e tendo muita sabedoria na hora de escolhermos aqueles que vão dirigir os destinos